Amados irmãos e irmãs, aos missionários da comunidade de Coração Fiel, já fazia um tempo que não vim aqui, né? Esse tempo onde a gente passou pelo seminário na reitoria, depois o ano passado estava em Goiânia na formação, e esse ano a gente retornou para a diocese, estamos mais uma vez agora na paróquia, e assim a possibilidade de a gente nos encontrar mais uma vez. Hoje o tema que a palavra nos traz é o tema da ganância. Pensar Jesus que nos fala sobre tantas coisas, mas hoje ele nos dá um tema específico. Ele coloca uma situação particular, alguém que sai do meio da multidão e pede para que Jesus possa entrar numa situação pequena de repartir a herança. E Jesus então aproveita aquela situação pequena para trazer um ensinamento mais elevado. Inclusive ele diz isso: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Isso deve ser resolvido entre vocês mesmos. E olha, gente, que muitas vezes essa situação de repartir herança é uma situação que gera muita briga em família, inclusive. Porque aí se conhece quem é quem. Que muitas vezes a ganância, que às vezes leva o irmão a brigar com o próprio irmão, a fazer coisas horrendas. Então hoje Jesus vem alertar os seus filhos e alertar-nos também a nós contra todo e qualquer tipo de ganância. Vamos tomar pela definição. A ganância vai nos dizer assim o dicionário: é o acumular bens em grande quantidade. Acumular bens. Mas a gente poderia também tomar um termo espiritual, pensar aqueles que nem são tão ricos financeiramente falando, mas que se apega e traz consigo uma ganância tão grande, que quando se mexe em alguma coisinha mínima da pessoa, a pessoa já perde a paciência, já não conversa mais com o outro e começa então uma picuinha, e aquilo vai gerando então uma situação constrangedora, repito, até mesmo dentro da família. Pensar hoje, então, o que nós precisamos trabalhar em nós a partir desta palavra, ganância. Trago um texto que a gente vai tocar em algum ponto ou outro, e voltando também ao Evangelho, nos diz assim: a humanidade, ela tem vivido nos últimos tempos para a ganância, vive para ganhar mais e cada vez mais, um mundo que vai girando em torno do dinheiro e dos bens materiais. E aí esta palavra que Deus nos coloca hoje é muito clara: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Olhar para esta palavra hoje, gente, e acreditar naquilo que Jesus nos traz. Tem gente que fica com inveja do outro porque tem mais bens, tem mais coisas, que conseguiu mais coisas. E olha que a inveja é uma outra palavra que daria também uma outra pregação. Mas às vezes as pessoas confundem o que é a inveja. A inveja não é você olhar para a pessoa e aquela pessoa que conseguiu ganhar algumas coisas e você lutar para conseguir ganhar também aquilo ou trabalhar para isso. É muito, muito bom que se tenha isso, né? Você possa se espelhar em alguém e querer crescer na vida. Isso não é inveja. Eu olhei para alguém está trabalhando mais e eu disse: eu vou trabalhar também, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Isso é muito bom. A inveja entra a maldade aí, porque a pessoa às vezes não consegue ter aquilo que a pessoa tem, e o que ela faz? Ela deseja o mal. Se eu não consigo comprar aquele carro daquela pessoa, aquele carro que aquela pessoa comprou, então eu vou torcer para que aquela pessoa ela bata esse carro, para que aquele carro ele se estrumbique. Aí entra então a maldade. E muitas vezes a inveja ela vem junto com a ganância. Pensar hoje então a ganância, Jesus que nos dá bem claro esta palavra: a vida de um homem, por mais que alguém tenha muitas coisas, não consiste na abundância de bens. E aí é onde ele vai contar a parábola desse homem rico, que ajuntou essa grande colheita que foi então trazida para os seus celeiros, não cabia mais nos seus celeiros. O que eu vou fazer? Vou construir celeiros maiores e celeiros maiores e celeiros maiores para colocar esta colheita. Mas aí a palavra vem: louco, hoje mesmo tomarão de conta a sua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste?
Hoje eu poderia fazer uma pergunta para você, diante desta palavra da ganância, diante desta palavra que a parábola nos traz. E se hoje fosse o último dia da sua vida? E se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você teria para fazer? Porque, gente, viver essa experiência da palavra e refletir sobre a morte, nos faz viver bem a nossa vida. E hoje a comunidade passou por essa experiência, né? O senhor Amauri, ninguém imaginava que de repente, de uma hora para outra, mas a morte ela simplesmente chega, assim como a enfermidade. Inclusive tem autores, me parece que Anselm Green vai nos dizer assim: para que nós possamos viver bem a nossa vida nesse mundo, a gente precisa fazer sempre uma reflexão sobre a morte. Só porque o mundo hoje não nos coloca nesse ponto de refletir sobre a morte, muito pouco se fala sobre a morte. E porque se fala pouco sobre ela, se vive muito mal, como se fosse eterno aqui esse mundo. E hoje a palavra nos dá então esse desperta, a palavra ganância. Como você tem vivido os seus dias? Vivido para acumular dinheiro, para acumular coisas? Inclusive se diz que hoje há uma epidemia, pois a sociedade inteira tem vivido ao redor do dinheiro, buscando mais dinheiro, a competitividade que vai sendo gerada através das redes sociais. Você já parou para pensar, gente, que as redes sociais ela têm criado necessidade nas pessoas que de fato não são necessidades? Eu fico olhando, por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo, uma mulher. A mulher ela está lá na sua casa, de repente ela começa a ver as redes sociais, aí ela olha uma outra mulher que está vestido aquele vestido tal, e aí parece que ela está, e nas redes sociais todo mundo é feliz, né? Todo mundo sorridente, não tem ninguém triste em rede social. Tudo maquiado, tudo com filtro, né? E aí ela olha e vê aquele vestido, de repente aquele sorriso, ela diz: para eu ser feliz eu tenho que ter esse vestido. E vai criando essa necessidade, e daí a pouco eu tenho que trabalhar de dia, eu tenho que trabalhar de noite, eu tenho que trabalhar feriado, e pouco me importa, nem à missa eu não vou mais, daí a pouco eu preciso daquilo para que eu seja feliz. E aí tá, conseguiu o dinheiro, comprou aquele vestido, agora eu sou feliz. E a felicidade não chegou ainda. Hoje pensar isso, um mundo que está sendo movido pelo consumismo, pela ganância, por ajuntar dinheiro, e por ajuntar dinheiro, e por ajuntar coisas, daí a pouco aquilo que é mais importante tem sido deixado de lado. Pensar então esta palavra hoje, falar sobre ganância, Jesus chama esse homem inclusive de insensato. Insensato, se a gente define essa palavra, significa sem sabedoria. Será que Deus hoje, ao olhar também para nós, em alguma situação da vida, será que Ele não diria para você, insensato, insensata? E a sabedoria é um dom de Deus que nos vem, inclusive, um dos dons do Espírito Santo. Sabedoria, conselho, inteligência, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. É um dos sete dons do Espírito Santo, melhor dizendo. Pensar então esta palavra, a ganância, pensar esta palavra que hoje nos coloca na vida para olhar e dizer: se hoje fosse o meu último dia de vida, conforme a palavra, o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Hoje esta palavra, ela vem muito ao nosso encontro. Pensar quais os tesouros que precisamos então ir ajuntando, que é um tesouro espiritual, que é esta vivência da palavra, que é esta participação na Eucaristia, que é toda a caridade que fazemos, que é o bem que precisamos colocar na prática no dia a dia. A ganância tem afastado muitos de Deus, e quantos são os que se perdem pela ganância? A ganância, ainda diz, faz com que nós nos esqueçamos qual é a verdadeira finalidade de nós estarmos aqui neste mundo. E tem gente que se perde nesse mundo. Quando nós olhamos para a carta encíclica do Papa Bento XVI, é uma das primeiras dele, aquela carta Spe Salvi. Logo na introdução ele diz que a gente precisa olhar para uma meta
Esta meta deve ser tão grande, que justifique as canseiras desse caminho. Mas tem gente que se perde, não olha para a meta e começa a se perder no meio das coisas daqui. E aí o mundo vai se tornando atrativo, e aí a ganância vai roubando essa experiência de buscar a meta, de buscar aonde eu quero chegar. Gente, pensar hoje então a ganância, onde eu preciso trabalhar isso na minha vida? A palavra diz de modo bem claro, vai morrer. E Jesus então apresenta aí o caminho para que o ganancioso possa se ver então diante da palavra. Qual que é a palavra? Reflexão sobre a morte. Seria bem interessante que você tivesse um crucifixo lá na cabeceira da sua cama, e sempre antes de dormir você tomasse então um crucifixo e olhasse para Jesus na cruz, e observasse o seu sofrimento e se perguntasse: quanto tempo eu tenho de vida? Pode ser que há alguém que deita e não se levante mais. Então hoje refletir sobre a morte, refletir sobre a vida, é dizer: eu preciso viver bem todo dia, dia após dia, cada dia. Se eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Se eu preciso elogiar, e olha que muitas vezes na situação de morte não se lembra de coisas, mas se lembra daquele abraço que não foi dado, daquela ligação que não foi feita, daquela visita que poderia ter sido feita e não se fez. Cortella, eu me recordo bem de um dos pensamentos dele, é um filósofo brasileiro, ele diz assim, que entre o expirar e o respirar existe vida. Quando você nasceu, entrou o ar nos seus pulmões pela primeira vez, você fez este gesto, porque doeu aquele ar entrando nos pulmões e você chorou. É o primeiro momento que você tem contato com o mundo de sofrimento, sim. Mas no último momento da sua vida você não vai fazer isso. Mas você vai fazer e o ar cessa. Então entre o respirar e o expirar existe vida. É preciso aproveitar bem esse tempo. É preciso aproveitar na reflexão da palavra e não viver como insensato, como este homem. Descansa, come, bebe, aproveita. Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Então, amado irmão, querida irmã, pensar hoje, este mundo que leva muitas vezes as pessoas a pensar só o que é material. E olha que nós estamos no ano de 2023, não faz mais que 300 anos que vem sido cada vez mais em ritmo acelerado, esse desejo de ter mais e mais e mais bens, porque isso foi motivado em sua grande parte por um evento a nível mundial chamado Revolução Industrial, que depois chegou a Revolução Francesa, mas isso vem de antes. Nós tínhamos aí, mais ou menos no século XVIII, o que a gente chamava de um sistema de teocentrismo, onde Deus é o centro, Theos, Deus no centro. Mas aí veio um filósofo de nome Nietzsche, que diz: não, Deus não precisa ser o centro do mundo. E aí ele coloca aquela frase: Deus está morto. E aí ele afirma o super-homem, a super-mulher, que se você por si mesmo consegue trabalhar um pouco mais, ou estudar um pouco mais, você consegue ser feliz. Você consegue dinheiro, você consegue bens, você consegue coisas. E aí vai surgindo um outro movimento chamado iluminismo, que se diz: não, nós temos uma luz própria, e nós conseguimos e damos conta mesmo, e nós vamos otimizar o nosso tempo, e para isso eu trabalho de dia, eu trabalho de noite, eu trabalho final de semana. E vai então aproximando a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e aí a gente vai percebendo esse movimento que vai chegando nos dias de hoje. O fato é, teve muitos avanços, muitos ganhos, a mobilidade muito grande, onde hoje a pessoa pode ir de um país a outro em questão de horas. O dinheiro que é capaz de comprar muita coisa. Se percebemos ainda um pouco mais o entretenimento, nunca se viu tanto entretenimento como temos hoje, é o celular, a televisão, tantas coisas que nos entretêm. Mas aí a gente se pergunta: por que o ser humano não está ainda feliz e não é feliz? Percebe a virada de chave que deu aí? Antes um teocentrismo, Deus no centro, agora um antropocentrismo, o ser humano no centro.
E quando o ser humano se coloca no centro, ele não vai ser feliz, porque lhe falta o essencial, que lhe falta Deus. Daí a gente se pergunta, por que é que o mundo não está melhor? Se criou tantos avanços e é para o ser humano viver melhor, não é isso? Quantos ganhos que se teve, mas ao invés de melhorar, o mundo tem piorado. Quantas guerras, ao invés de ter paz, a guerra está aí, nós estamos vivendo essa realidade desse tempo. Ao invés de avançar, se tem retrocedido. Hoje é preciso perguntar, amado irmão, querido irmão, o que está acontecendo? Eu tive a oportunidade, talvez os que estão nos acompanhando de Niquelândia sabem um pouco do que eu estou falando. Eu fui pregar em um encontro de jovens, e a palestra era o jovem cristão no mundo. Eu levei ali um mapa mundi para aqueles jovens, mostrando a ele, né? Vamos dizer, aqui é o mundo, vamos simbolizar o mundo, mas nós estamos no meio do mundo. E aí eu perguntava para eles, fazendo a pergunta no meio daqueles jovens, perguntava, como está o mundo hoje? Um respondeu, padre, está egoísta. Beleza, ótimo, uma palavra que está aí, né? O outro, individualista. Sim, está individualista mesmo. Alguém lá no fundo, padre, está violento o mundo. Está violento mesmo. Mas um jovem me chamou a atenção a palavra que ele usou. Padre, o mundo está bagunçado. Está bagunçado o mundo. Aí a gente olha e se pergunta, Deus criou um mundo bagunçado? Muito pelo contrário, se a gente olha lá para as primeiras páginas do livro do Gênesis, Deus criou um mundo ordenado e bom, e criou o ser humano e colocou no meio desse mundo, inclusive num jardim chamado Jardim do Éden, um mundo ordenado e bom, onde entra a desordem, o caos, a bagunça nesse mundo, quando o pecado entra. E aqui hoje nós estamos trabalhando o pecado da ganância. Se hoje a bagunça que está na sua vida, será que não está ligada à ganância? A esse movimento de antropocentrismo, onde eu preciso estar no centro, mas sem Deus você não vai conseguir ser feliz, porque Deus é a fonte da sua felicidade. Olha o que a palavra diz hoje: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Hoje o mundo tem corrido, gente, atrás de dinheiro, atrás de beleza material, de riquezas materiais, daquilo que é bonito aos olhos do mundo, mas não tem procurado aquilo que Deus pode oferecer. Padre Zezinho, e assim vou já finalizando esta homilia para a gente rezar um pouco. Padre Zezinho diz assim, que mais importante do que ter um rosto bonito, um corpo bonito, é ter um coração bonito. Um coração que ama, um coração que faz a experiência de Deus, que não vive para a ganância, um coração que não se deixa levar pelas riquezas desse mundo, mas um mundo que tenta tirar essa riqueza maior, que é o amor de Deus do coração. A pessoa vive como uma pessoa tão pobre, tão pobre, tão pobre nesse mundo. E nós sozinhos não conseguimos sair desta onda de ganância, desta onda de egoísmo, de indiferentismo, de violência, e nós precisamos de Deus, precisamos da sua graça, precisamos do Espírito Santo, precisamos de Nossa Senhora. Para isso vamos rezar. Vamos ficar de pé. Eu quis falar um pouco menos na homilia, para que a gente pudesse dedicar um pouco mais de tempo à oração, para que Deus possa retirar de nós toda a ganância, tudo aquilo que nos impede de viver essa experiência de Deus em nós. Muitas vezes o dinheiro, ele, ao invés de ajudar, ele tem atrapalhado. Bens materiais, ao invés de ajudar, tem atrapalhado. Hoje eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, para nos preencher de novo daquilo que o mundo não pode nos oferecer, mas que nos renova a vida e que nos coloca de volta na vida. Fecha seus olhos um instante. Você conhece essa canção e você vai cantar junto, pedindo que este Espírito venha sobre você, porque talvez você tenha corrido atrás de tanta coisa, e você tem se perdido. Quantos jovens eu tenho encontrado dizendo: Padre, eu estou perdendo o sentido da minha vida, minha vida não tem mais sentido, eu não estou encontrando, Padre, felicidade nesse mundo. Mas nós podemos já experimentar fagulhas de felicidade nesse mundo, quando nós nos abrimos a esta possibilidade da graça dele em nós. Canta, pedindo que o Espírito Santo esteja sobre você. Por ti suspira minha alma, Espírito de
Você vai cantar o início de novo dessa canção, porque assim como uma corça suspira pelas águas, essa corça que quer a água, que sacia sua sede, esse mundo não tem nos saciado. A ganância pelas coisas desse mundo não tem te saciado e você não tem sido feliz. Hoje deixa sua alma suspirar, suspirar, suspirar no Espírito, pela presença do Deus que te renova, do Deus que te traz vida. Com a mão no teu coração, clamando isso. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Canta rezando. Enche-me, Espírito. Quem canta reza duas vezes. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Hoje a palavra que Deus coloca no meu coração é a palavra vazio. O que tem provocado vazio em você? Tem gente correndo atrás de tanta coisa, pensando que aquilo vai te preencher. Mas hoje você tem essa compreensão, na ganância, correndo atrás de tantas e tantas coisas, você tem se perdido e tem sentido esse grande vazio. Hoje abra mais uma vez, abra o seu coração a essa experiência do encontro de novo com a graça dele. Eclesiastes no capítulo 3 diz isso: há um tempo para cada coisa, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para jogar pedras, tempo para juntá-las, tempo para chorar e tempo para sorrir. Hoje eu digo para você, o tempo da sua vida é tempo de recomeçar. Recomeçar mais uma vez na presença dele, voltar de novo onde você se perdeu. Tantas coisas num ritmo frenético e louco que vive o mundo hoje, que foi te tirando, te ofuscando deste brilho da graça. Hoje, Jesus, eu estendo a mão sobre estes filhos que aqui estão, sobre aqueles que se encontram em casa, sobre estes que se encontram acamados, sobre esses que se encontram de um modo ou de outro, presos por não poder sair de um lugar para outro, pela falta da mobilidade. Jesus, hoje eu te peço, vem preencher de novo este coração vazio. Vem preencher esse coração vazio que foi se esvaziando, enchendo daquilo que é do mundo. E para que você possa se preencher de novo do Espírito Santo e da graça, é preciso jogar aquilo que está dentro para fora. Hoje conversa com Deus aí, o que é que você precisa jogar para fora? A imagem que me vem aqui de um modo muito claro é de um copo cheio de lama. E esse copo cheio de lama, que precisa ser jogado fora esta lama, que precisa colocar água limpa ali dentro, enxagar esta lama e jogar o restinho fora, para que esse copo volte a estar limpo de novo. Hoje eu peço para você, conversa com Deus, solta a sua voz e diz: Senhor, eu preciso colocar aos teus pés isso hoje. Eu quero jogar fora, Senhor, esse sentimento, esta ganância, este pecado. Me permita, Jesus, jogar fora, jogar no lixo, jogar para longe tudo aquilo que não presta, o que não edifica, o que não é de Deus, para que eu possa me encher e me encher e me encher e cada vez mais me encher da tua presença e me encher de Deus mesmo. Eu quero, Jesus, eu quero ser cheio. Você, mulher, pode dizer: eu quero ser cheia, cheia do teu Espírito, cheio da tua graça, porque eu não quero caminhar com aquilo que o mundo tem me oferecido e não tem me dado felicidade. Mas na tua presença, Jesus, eu renovo o meu desejo de ser preenchido e de novo preenchido pelo teu Espírito. Canta mais uma vez, canta. Com seu braço lá no alto, cantando essa verdade, ergue o volume da sua voz. Enche-me, Espírito, enche-me,